Olá a todos, bem-vindo a mais um Devocional na Mesa. Para mim é um motivo, de agradecer a Deus por mais essa manhã que Ele está nos concedendo, Ser grato a Ele por mais um dia onde as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida, E ser grato a Ele também pelo amor dele que dura para sempre. Sou grato a Deus pelo fortalecimento, pelo renovo que Ele tem nos dado, E pela força também de poder fazer esse devocional, E produzir mais esse conteúdo, Para agregar na vida daqueles que o Senhor colocar para poder ouvir, esse devocional, Eu creio que esse devocional vai chegar no coração da pessoa certa, vai chegar na vida da pessoa certa, e eu tenho convicção que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia, Porque a motivação, a intenção aqui não é questão de alcançar milhares de pessoas através, desse conteúdo, mas a motivação, a intenção maior é que esse devocional ele deve alcançar o coração da pessoa certa, porque o nosso Deus, ele tanto fala com as multidões, como ele também é específico, no falar com as pessoas. Então eu creio sim que essa palavra ela vai chegar na hora certa, no momento certo. Eu oro para que ela seja direção para a tua vida, eu oro para ela que ela venha trazer cura, para que ela venha trazer restauração para a tua vida, eu oro para que ela venha trazer vida na tua vida, Que através desse devocional o Senhor venha estar fortalecendo a tua fé, Que através desse devocional o Senhor venha estar derramando graça sobre a tua vida, amém? Eu sou grato a Deus, por poder produzir mais esse conteúdo, E o devocional desse dia é um devocional, uma palavra, muito forte. Toda a palavra de Deus, ela é poderosa, A palavra de Deus, ela é poderosa para nos libertar, para nos curar, para nos transformar, para dar clareza para nós, para dar direção a nós. A palavra de Deus, ela é viva, A palavra de Deus, ela é viva. E assim, a palavra de Deus, ela cumpriu o propósito na minha vida, A questão não é o conteúdo em si, mas a questão é como vai estar o meu coração para receber essa palavra, amém? A quantidade de colheita não depende somente da semente, mas depende também da qualidade da terra, qualidade do terreno, Então, se eu abrir o meu coração, se eu ser verdadeiro, sincero, se no ato de fé eu deixar a semente, a palavra, como esse devocional, entrar no meu coração, você pode ter certeza que essa palavra vai trazer um resultado. Essa palavra ela vai gerar vida em você, ela vai gerar uma bênção em você. Essa palavra vai cumprir o propósito para a qual está sendo enviado para a tua vida. Amém? Me sinto abençoado de poder produzir mais esse conteúdo para a glória de Deus. Para nós ganhar tempo, então, vamos lá, o nosso devocional de hoje, o tema é o seguinte: quando ninguém mais pode ajudar. O tema do devocional dessa manhã é quando ninguém mais pode ajudar. Aleluia. Está em João capítulo 5, do versículo 1 ao 9, está escrito assim, me dê atenção para você entender. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em hebraico, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Versículo 2. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava aquelas águas. E o primeiro o que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que ele tivesse. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Tinha muitos doentes ali, pessoas com todo tipo de doença. Mas havia um ali que estava ali na beira daquele tanque há 38 anos. É muito tempo.
Quando ouviu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Aleluia. E imediatamente o homem ficou curado e restaurado. Pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E isso aconteceu num sábado. O sábado para o judeu era o dia do descanso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que palavra poderosa, irmãos. Essa palavra, ela é poderosa, né? A forma que Jesus, ele trata as pessoas, né? A forma que Jesus, ele chega até as pessoas, né? A Jesus, ele conhece a nossa dor. Ele conhece o nosso fracasso, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Jesus conhece a nossa história, porque a Bíblia está falando que Jesus olhou para ele, Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos. Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. Então Jesus tem conhecimento da nossa vida. Deus tem conhecimento da nossa vida. Entenda essa palavra e creia nela, amém? Está escrito assim, me dê atenção para você entender o devocional dessa manhã. A passagem de hoje nos apresenta o terceiro sinal do Evangelho de João. À beira do tanque de Betesda havia um homem enfermo há 38 anos. E ele vivia esperando uma oportunidade de cura. Mas a sua condição o impedia de chegar sozinho até aquelas águas. Sem força, sem ajuda, aquele homem já não parecia ter esperança de mudança alguma. Aqui está dizendo que aquele homem estava ali há 38 anos, né? E provavelmente ele estava ali porque não tinha outro lugar para ele estar, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele era paralítico das pernas, né? Ele tinha um problema nas pernas, ele não podia se locomover, né? Imagina o estado do coração daquele homem ali, há 38 anos ali, né? Não podia trabalhar, não podia produzir, não podia gerar uma família, né? Não podia agregar muitas das vezes na vida de ninguém, né? Com certeza havia um vazio, uma tristeza muito grande no coração desse homem. Com certeza havia, né, uma tristeza muito profunda no coração dele por ele estar naquele estado ali, né? E quantos estão como esse homem, né? Quantos estão, né, como esse homem? Um dia eu estava como esse homem também, né? Às vezes a nossa paralisia não é física, não é nos nossos membros, né? Às vezes a nossa paralisia é na nossa vida sentimental. Há pessoas que estão paralisadas há muito tempo na vida sentimental. Há pessoas que estão paralisadas no seu casamento. Há pessoas que estão com uma paralisia muitas das vezes na sua vida espiritual. Ela não cresce espiritualmente, ela não se desenvolve espiritualmente, né? Há pessoas às vezes que estão com uma paralisia na sua vida financeira, né? Às vezes uma paralisia nos relacionamentos, uma paralisia às vezes com ela mesma, né? E então, assim, há muitas pessoas, né, que às vezes estão vivendo como esse homem viveu. Um dia eu estava vivendo como esse homem viveu, mas glória a Deus porque Jesus me encontrou. Não fui eu que aceitei Jesus, foi Jesus que me aceitou e me apresentou o evangelho da salvação. Aleluia. Me dê atenção para você entender. Então Jesus se aproximou e fez uma pergunta surpreendente. Você quer ser curado? Às vezes Jesus está perguntando para alguém que vai participar desse devocional: você quer ser curado? Às vezes faz muito tempo que você está tentando. Às vezes muito tempo você está esperando a ajuda de pessoas. E me dê atenção, as pessoas muitas das vezes não vão nos ajudar. E nós temos que ser realistas com a nossa vida. Às vezes tem pessoas que não vão nos ajudar. É quando a gente põe a nossa confiança nas pessoas. Porque as pessoas têm as demandas dela também, têm as responsabilidades delas também, tem a correria delas também, tem os problemas delas também. Né? Sim, Deus usa pessoas, vira pessoas que ajudam, né?
Mas nem sempre as pessoas vão nos ajudar, né? Nem sempre. Eu quero que você entenda, né, essa palavra nessa manhã. Se você está com a área da tua vida paralisada, você sabe que o Senhor está falando com você por essa meditação. A pergunta que Ele te faz nessa manhã é: você quer ser curado? Aleluia. Depois Ele disse: então se levanta, pegue a sua maca e anda. Imediatamente aquele homem foi curado. Jesus olhou para ele e falou: você quer ser curado? Aí ele começou a dar desculpa para Jesus, ele começou a falar que ninguém ajudava ele, ele começou com as mazelas dele. Jesus não deu atenção para as mazelas dele. Jesus não dá atenção para nossas mazelas. Jesus ele foi, né, explícito, Jesus foi direto. Você quer ser curado? Ele disse: eu quero. Então se levanta, pega a sua maca e anda. O que é pegar a maca? Jesus está dizendo: seja curado, se levanta. Pega agora esse testemunho e saia compartilhando com outras pessoas. Pegar a maca, a gente dá testemunho, né, de Jesus. Se Jesus tem curado a minha vida, tem restaurado a minha vida, o pegar a maca, eu dar testemunho que foi Ele que me ajudou, que foi Ele que me socorreu. Aleluia. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, mas o milagre gerou indignação entre os líderes religiosos, porque havia acontecido em um sábado. Para eles, Jesus havia quebrado uma regra. Porém, ao responder: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, Jesus revelou algo profundo sobre a sua identidade, que ele era o Filho de Deus. Jesus estava revelando, né? Jesus não estava quebrando a regra do sábado. Jesus não estava quebrando a lei, ele estava cumprindo a lei. Ele estava dizendo: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu não estou aqui me desfazendo da lei, ignorando a lei, eu estou cumprindo a lei. Eu estou agindo de misericórdia e de compaixão por uma alma, porque eu sou o Filho de Deus. Aleluia, Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo. Aleluia, esse milagre nos ensina primeiro sobre a graça de Deus, me dê atenção. João descreve uma multidão de enfermos, cegos e paralíticos ao redor daquele tanque. Aquele homem não era único. Tinha muitas pessoas com a mesma situação que a dele. Me dê atenção. E assim é nos nossos dias. Me dê atenção. E essa cena também revela a condição espiritual da humanidade sem Deus. As pessoas que estão sem Deus, esperando ajuda de governo, ajuda de família, ajuda de um, ajuda de outro. E nem eu falei, pessoas que estão com áreas da sua vida paralítica, né? E essa muitas vezes retrata a condição da humanidade, a condição de muitos desses dias. Aleluia. Um povo, né? Uma humanidade, infelizmente, sem Deus. Né? O evangelho está sendo pregado, Deus está levantando pessoas para testemunhar do evangelho. É verdade que a gente não é perfeito, há fraquezas em nós, há limitações em nós não somos anjo, né? Nós dependemos da graça de Deus, do favor de Deus, né? Nós estamos ainda nesse processo de santificação, muitos nesse processo de restauração da alma, transformação da vida, né? Muitos, né, estão nesse processo de santificação. Então todos, né, os pastores, os ministros, pessoas que Deus tem, né, levantado para pregar o evangelho está sendo pregado, né? Mas muitos ainda ignoram o evangelho. Muitos ainda preferem controlar a sua própria história, controlar a sua própria vida. E áreas da sua vida acabam ficando paralisadas e paralíticas por isso. Porque nós somos imperfeitos, porque nós somos pecadores, né? Nós pecamos contra Deus, nós falhamos contra Deus. A gente tem que ter essa consciência, né? Que há um Deus santo, há um Deus puro, há um Deus reto, né? Que nos criou para um propósito maior. E a gente tem que entender que a gente depende de Deus, que a gente depende da graça de Deus, a gente depende do Senhor. Mas muitos ainda, né, infelizmente, acabam ignorando essa realidade e, infelizmente, acaba sofrendo por isso, né? Não porque Deus é mau, né? Mas é por causa da nossa escolha, porque esse mundo aqui, né, é um mundo corrompido, é um mundo, infelizmente,
né, que está corrompido, né, um mundo que está afastado de Deus, né, essa que é a realidade. O pecado entrou, deformou o homem, afastou o homem da presença de Deus. E essa é uma realidade, aleluia. Ganhar tempo aqui. O pecado nos deixa cansados, limitados e incapazes de encontrar cura por nós mesmos. O que o pecado gera no homem? Cansaço. O pecado nos deixa limitados e nos deixa incapazes de encontrar cura por nós mesmos. Você vê que o homem sempre está tentando procurar achar cura. Cura para as emoções dele, cura para o sentimento dele, cura para o casamento dele, cura para a finança dele, cura para o caráter dele, e vira e mexe, o homem está atrás, né, dessa cura, dessa restauração. E às vezes ele pensa que pela força do braço ele vai conseguir, e não vai, porque só Jesus pode nos restaurar. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega na presença de Deus a não ser por mim. Só através de Jesus, infelizmente. Felizmente, né? Porque essa é a verdade. Não tem outro caminho. Aleluia. Glória a Deus. Assim também acontece conosco. A graça de Deus nos alcança quando já não temos força, quando estamos presos no desânimo, na culpa ou na sensação de impotência. Jesus vem ao nosso encontro, como ele está vindo através desse devocional. Você não está ouvindo esse devocional em vão. Às vezes o Senhor está vindo através desse devocional, assim como ele foi até aquele homem. Às vezes o Senhor está vindo até você, né, dentro desse devocional, está dizendo para você, fez essa pergunta: você quer realmente ser curado? Você quer ser curado? Aleluia, você quer ser curado? Aleluia. Jesus veio ao nosso encontro para restaurar aquilo que parecia perdido. Jesus quer curar você, quer me curar, quer nos restaurar daquilo que aparentemente parece estar perdido. Além disso, esse sinal também revela que Jesus é o nosso verdadeiro descanso. Não há descanso, né? Não há descanso nessa terra, né? Às vezes há férias que as pessoas tiram, que a gente tira, né? Às vezes de noite, quando a gente vai dormir ali, né? E a gente descansa o corpo, mas é um descanso que só Jesus pode dar, o descanso da alma, o descanso espiritual. Só Jesus pode dar esse descanso, né? Enquanto a gente fica com a rédea na mão, quer ter o controle das coisas na nossa mão, a verdade, a gente não descansa. Quando a gente quer controlar tudo ao nosso redor, quer controlar toda a nossa vida, nós não descansamos verdadeiramente. Nós descansamos como a gente entregamos a nossa vida a Jesus, né? A gente entrega a nossa vida para Ele. O controle, o governo da nossa vida nas mãos dele. E deixa Ele governar a gente. E deixa Ele guiar a nossa vida. E deixa Ele fazer aquilo que tem que ser feito na nossa vida. Né? Nesse processo de restauração da alma, de transformação da nossa mente, esse processo de santificação, aleluia, de alinhamento do nosso caráter, e muitos não querem passar esse processo, porque ele vai exigir renúncia de nós, ele vai exigir comprometimento, constância, perseverança, e essa é a verdade, essa é a realidade da vida, né? Está escrito aqui: o sábado representava descanso para o povo judeu, mas ao curar naquele dia, Jesus mostrou que o descanso verdadeiro não é apenas interromper o trabalho, mas encontrar nele paz para a alma. Só em Jesus você vai encontrar paz para a sua alma. Só em Jesus eu encontro paz para a minha alma. Aleluia. Em Cristo encontramos descanso do peso do pecado, da tentativa constante de nos salvar sozinho. Quantas pessoas estão tentando se salvar sozinho? Agir na força do braço. Eu consigo, eu posso, eu sou competente e eu dou jeito, né? E nessa, né, de tomar o controle, de tomar o governo, vai deixando rastros, muitas das vezes, né, de destruição pelo caminho. Vai deixando mentiras pelo caminho, falsidade pelo caminho, né? Vai deixando, às vezes, orgulho, né? Egoísmo, egocentrismo, vai deixando marca na vida de pessoas, vai empurrando pessoas, vai menosprezando pessoas nessa gana de eu consigo e eu posso, né? E cada vez mais
vai se distanciando de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que palavra poderosa. Só em Jesus a gente pode encontrar descanso para a alma. Em Cristo encontramos descanso do peso do pecado e da tentativa constante de nos salvar sozinho e da exaustão espiritual. Nele a nossa alma encontra cura, perdão e paz. Nele a nossa alma encontra cura, encontra perdão, encontra paz. Jesus continua se aproximando dos cansados. E ainda hoje a sua voz nos chama a nos levantar, a caminhar e a descansar nele. Até hoje, como eu falei, Deus tem levantado pessoas, né? Tem igrejas, né, que o Senhor, comunidades de fé, o Senhor tem permitido a existir, não só no Brasil, mas no mundo. Eu sei que tem muitos que estão meio desalinhados, né? Mas tem muitos homens de Deus que ainda temem o Senhor e fazem a obra do Senhor com zelo, né? Com integridade e com caráter, né? E a esses o Senhor muitas vezes está dando uma voz, está dando, né, ensinamento, compreensão para eles compartilhar o Evangelho, né? E isso é o quê? Isso é Jesus se aproximando do cansado. Aleluia. E ainda hoje a voz dele chamando a pessoa a se levantar, caminhar e descansar nele. Deus está mandando falar para você. Jesus está dizendo para você dentro desse devocional, né? É a hora de você se levantar, caminhar e aprender a descansar em mim. Amém? Glória a Deus por esse devocional na mesa, por esse devocional na mesa. Sou grato a Deus por esta palavra. Eu peço perdão a você se tem alguma coisa que você não compreendeu, né? Eu peço que o Espírito Santo venha trazer clareza, direção, a ver aquilo que eu não soube explicar para você. A minha intenção, a minha motivação, que é única, amém? Dar testemunho do Evangelho de Jesus, né? Compartilhar também uma porção do Evangelho de Jesus, andando na medida de fé que o Senhor me deu, né? Compartilhando e transbordando aquilo que Ele já tem feito na minha vida até aqui. Eu creio no Evangelho. Se perguntar para mim, é fácil, irmão? Não é. Não é fácil. Mas não tem outro caminho. Amém? Descanso para a alma só há em Jesus. Salvação para a nossa alma só há em Jesus. E Ele te chama através desse devocional. Amém? Quero fazer uma pequena oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, te dou graças por esse devocional na mesa, Pai, por mais esse devocional, né, que o Senhor está nos permitindo a compartilhar nessa manhã. Pai, eu peço que essa palavra ela venha alcançar o coração certo, a pessoa certa, e que essa pessoa que vai ouvir, Pai, se tem alguma área na vida dela que está paralítica, em nome do Senhor Jesus, Pai, que ela venha receber cura, que ela venha receber transformação, clareza, direção, que o Senhor venha estar restaurando, Pai, a mente dessa pessoa, a alma dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor venha perdoar os seus pecados, Pai, para que o Senhor venha agir com misericórdia sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor venha estar dando força e ânimo a ela, Pai, no nome do Senhor Jesus, porque ainda o Senhor, né, é o Senhor que cura, o Senhor ainda é o Senhor que restaura, o Senhor ainda é o Senhor que nos dá dignidade, Pai. O Senhor devolveu a dignidade àquele homem depois de 38 anos, ele abandonado na beira daquele tanque, Senhor. O Senhor é misericordioso e bondoso. Então, sou grato a Ti por essa palavra. No nome do Senhor Jesus. Nos livra da tentação e do mal, porque Teu é o reino e o poder, Pai, e a glória para sempre. Amém? Glória a Deus. Sou grato a Deus por esse devocional, né? Que essa palavra venha trazer clareza e direção para a tua vida. E se lembre, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Compartilhe se você sentir no coração. Deixe um comentário, amém? Deixa Jesus usar a tua vida. No nome de Jesus, até o próximo devocional. Tchau.